Hoje é a nossa última mensagem sobre o Espírito Santo. Hoje é a nossa última mensagem sobre o Espírito Santo. E eu queria compartilhar com vocês a importância do novo nascimento, a garantia de ver e entrar no reino de Deus. Nós precisamos nascer de novo, como diz as Escrituras e Oficina G3. Na verdade, necessário é nascer de novo. E, gente, quando a gente fala sobre nascimento, bom, eu sou expert em nascimento porque eu tenho 3 filhos, né? Nessa igreja, por enquanto, ninguém sabe mais de nascimento do que eu, porque eu tenho 3 filhos, minha esposa é doula. Ah, Dona Rô tem 5. Nossa, verdade, Dona Rô fez parto. Né? Verdade. Dona Rô, senhora amada. Mas, ano passado, e essa semana, o Isaac completou 1 ano, né? O ano passado a gente teve a experiência de ter o Isaac e foi uma experiência muito cabulosa, como diz o paulista, né? Porque a gente estava em casa, aquela coisa toda, e a doula fala para fazer massagem, respira e tudo mais, e faz uma coisa e faz outra, e senta na bola de, não em mim, né? Na outra bola de pilates, e rebola, e não sei o que, e sente dor. Teve uma hora que já era meia-noite e pouco, vamos para o hospital. Falei, senhora que manda, né? A senhora é a doula, né? E a senhora que vai parir também, né? Então vamos para o hospital. Chegamos no hospital calmo, tranquilo. Meia-noite e pouco, hospital regional, chegamos lá. Aí a médica foi, tem muito tempo de parto ainda, 4 centímetros de dilatação. Fica tranquilo aí que vai demorar a nascer. E aí eu falei, nossa Deus, era o terceiro. O Noah já foram acho que quase 14 ou 16 horas de parto. Falei, meu Deus, eu estou com essa mulher já dolorida desde as 5 da tarde, meia-noite. Vai ser pelo menos 12 horas. E eu já, com 4 monsters na veia, eu falei, vamos que vamos, né? E aí começa a sentir mais dor, começa a gritar. Eu falei, vixi. Aí ela começou a pedir água, né? Me dá água. A água que ela está pedindo é a cesárea, tá? Me dá essa dor, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Eu falei, não, filha, você é forte. Vamos lá, você consegue. Né? E aí a gente tem uns truques ali que a gente provoca, ela fica com raiva e continua. O que era para ser nascido 5, 6 da manhã, nasceu 2h15, de uma maneira linda. Por quê? Tawane estava com dor de barriga para fazer cocô, e quando foi ver não era cocô, era o Isaac. Né? E aí o que acontece? Quando eu vi o Isaac, eu falei, cara, o Isaac está nascendo. Falei, sai da privada. Né? Ela sentou, eu peguei o Isaac no meu colo. Cara, o nascimento é uma experiência, assim, se você quer ter filhos, né? Se você é casado, quer ter filhos, acompanhe sua esposa, marido, no parto. Você vai ver que o negócio é muito louco. Você também nasce ali. Né? Eu participei dos 3 partos, do Ben, do Isaac e do Noah. E essa experiência foi uma das mais marcantes, porque o Noah também, a gente teve outro processo muito legal, mas o Isaac está mais fresquinho, né? Vocês sabem quem é o Isaac, como foi e tudo mais, né? E nascimento, gente, é algo único. Não existe possibilidade da gente nascer 2 vezes. Mesmo que alguns tenham tombos de bicicletas como eu, que são tombos traumáticos e marcantes, você olha para a bicicleta e fala, não sei se eu vou, né? Que aí o pessoal fala, nasceu de novo. Não, nascer é uma vez só. Nascimento é algo único. Ele é o marco da nossa existência. A gente só vê existir porque houve um dia que a gente nasceu. E nessa manhã eu quero falar sobre o novo nascimento, o nascimento do alto, o nascimento do Espírito. Porque isso também é algo que acontece uma única vez na vida do cristão. Precisa acontecer. Benjamin Franklin foi um estadista, um polímata, que, vamos dizer assim, né, significa alguém que domina várias áreas da ciência. Benjamin Franklin foi o inventor do para-raio. Né? Ele era um cara extremamente comunicativo na sua vida. Então ele enviava, recebia muitas cartas. Né? Para o tempo que ele existiu, de Benjamin Franklin, Estados Unidos, o Novo Mundo, né? O Novo Mundo, também conhecido como a Nova Inglaterra, vamos dizer assim, né? Um dia ele recebeu uma carta de um homem muito importante na história dos avivamentos. O nome do cara que ele recebe essa carta é George Whitefield.
George Whitefield era um grande pregador do evangelho na Inglaterra. Ele era, se não me engano, contemporâneo de John Wesley. John Wesley era arminiano, George Whitefield calvinista. Aí um dia, uma conversa, George Whitefield falou assim: eu não conheço ninguém mais santo do que John Wesley. E eu tenho certeza que quando eu chegar na eternidade, John Wesley estará perto de Deus, mais perto de Deus do que eu. Ele sendo calvinista. E reconhecendo essa unidade. Mas George Whitefield, ele escreveu uma carta para Benjamin Franklin. E essa carta dizia o seguinte: eu vejo que você está cada vez mais famoso no mundo erudito, Franklin. Assim como fizeste tamanho progresso na invenção dos mistérios da eletricidade, criando para-raio e tudo mais, eu venho instar, demonstrando um pedido de insistência para Benjamin Franklin, demonstrando também um pedido de grande urgência desse pregador famoso na Inglaterra para esse grande homem dos Estados Unidos, um dos pais dos Estados Unidos. Eu venho estar com toda humildade que atentes diligentemente para o mistério do novo nascimento. Trata-se de um estudo de suma importância e interesse que, quando dominado, o recompensará ricamente por seus esforços. O novo nascimento, meus irmãos, ele é também chamado de regeneração dentro da teologia. É muito enfatizado na mensagem do Novo Testamento a ideia de novo nascimento. Nós vemos Paulo escrever sobre isso. Nós vemos Tiago, nós vemos João falando sobre aquele que é nascido de Deus, né? Nós vemos que toda a mensagem do Novo Testamento aponta para essa necessidade de nascer de novo. E também é um dos grandes mistérios do Evangelho, no qual quem ouviu falar pela primeira vez sobre novo nascimento foi um homem chamado Nicodemos. E não foi num seminário teológico, foi tete a tete com o nosso Senhor, ao vivo e a cores, com a própria fonte do novo nascimento. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. João capítulo 3 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pôde fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com você. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, Nicodemos, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouve o seu som, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Bom, quem era Nicodemos na fila do pão? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Nicodemos, o primeiro versículo fala que ele era um homem fariseu e também autoridade sobre os judeus. O texto mostra que o que levou Nicodemos a procurar Jesus eram os milagres que Jesus estava realizando. Você pode assistir The Chosen e ver, né, a obra do Talmud, né, a interpretação do Talmud, né, dessa parte no The Chosen, mas a Bíblia diz que Nicodemos era um homem muito importante e ele tinha acabado de presenciar milagres que Jesus fazia e ele estava muito interessado em conhecer Jesus. Nicodemos era alguém no meio dos fariseus e membro do Sinédrio, provavelmente uma autoridade entre os fariseus e um dos juízes da Suprema Corte, que era o Sinédrio nos tempos do Segundo Templo, que é também conhecido como o Templo de Jesus. Nicodemos, ele era um homem erudito. Nicodemos, ele era um homem que fazia
de tudo para cumprir a lei, porque ele era conhecedor da lei. Então ele era um cara extremamente culto e moralmente elevado. Ele era um homem de autoridade, porque o texto vai dizer para nós que ele era autoridade sobre os judeus. O Sinédrio era tipo o nosso STF sem democracia. Eles mandavam realmente no povo judeu, né? Então, era a Suprema Corte de Israel para julgar questões administrativas e pertinentes aos costumes judaicos. Por isso que você tem homens como Nicodemos, que era um fariseu, ou seja, um religioso, e também de importância para o povo de Israel naquele tempo. Nicodemos, ele decide se encontrar com Jesus à noite. O texto vai dizer para nós no versículo 2 que ele foi encontrar com Jesus durante a noite. Alguns dizem que Nicodemos ele só estava com medo de ser visto entre os fariseus, né? Tipo, tá vendo? O cara agora é amigo de Jesus, mas na verdade, Nicodemos queria ter uma conversa longa com Jesus, sem interrupções da multidão, sem interrupções dos seus colegas fariseus que ficavam toda hora interpelando Jesus a qualquer coisa que Jesus falasse, né? Isso demonstrava um desejo de conhecer realmente quem era Jesus. Tá? Nicodemos era alguém extremamente importante, meus irmãos, para aquele tempo, cheio de conhecimento da lei do Senhor, um homem de altíssimo caráter moral, uma pessoa com profundo anseio espiritual, porque ele vai falar de coisas espirituais com Jesus, mas ele sofria de uma cegueira espiritual. E aqui que é o ponto muito importante. Muitos de nós, por termos bastante conhecimento, termos uma boa família, termos bastante tempo de igreja, achamos que nós conhecemos a Cristo, mas nós somos cegos. E Nicodemos estava baseando sua espiritualidade nas suas experiências e no seu currículo, e não no nascer de novo. Por isso, quando ele pergunta para Jesus, e falando sobre milagres e tudo mais, Jesus fala, olha, transformar água em vinho é muito fácil para mim, porque tinha acabado de acontecer ali, a gente vê no capítulo 2, que Jesus tinha transformado em vinho. Então, só você mexer uma fórmula aqui, ou só eu. Não, Jesus chega, Nicodemos, eu não vou falar sobre milagre, eu preciso falar sobre novo nascimento. Esse é o verdadeiro milagre que eu vim prover para Israel. E Jesus começa falando isso, Nicodemos. Em verdade, eu te digo, com toda certeza, não tem como fugir dessa realidade. Isso é uma máxima. Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Nicodemos reconhecia que Jesus era enviado de Deus, como ele falou. Só alguém enviado por Deus poderia fazer as coisas que você faz. Talvez o que Nicodemos está querendo dizer é que, assim como Elias fez bastante milagre, assim como os profetas, assim como Moisés, Jesus era tal qual. Não existia a revelação de que Jesus era o verdadeiro Messias em Nicodemos. Jesus, ele responde invertendo toda a realidade do diálogo entre ele e Nicodemos. Nicodemos, quem não nasce de novo, não pode ver o reino de Deus. Aqui é muito importante uma coisa, porque nós estamos lendo um texto que foi escrito predominantemente para judeus. João escreve para o povo judeu. Isso mostra que João está focando numa realidade em que judeus se orgulhavam. Que a participação do reino de Deus era algo vindo da força e da raça humana. Vale ressaltar também, meus irmãos, que nos tempos de Jesus, Nicodemos, os fariseus, achavam que eles estavam promovendo uma reforma espiritual para Israel por conta da ascensão do moralismo novamente, dos usos e costumes judaicos sendo elevados no meio do povo judeu. Porque eles tinham critérios extremamente fortes na observação da lei, e o que faltava para os fariseus, na sua concepção, era: já fizemos o caminho de ensinar o povo a lei do Senhor, nós fazemos tudo minimamente calculado para agradar a Deus, o povo, ele está sendo guiado por aquilo que nós ensinamos, o que falta para nós é só o Messias assentar no seu trono, né? Eles tinham essa expectativa. A reforma espiritual eu fiz, agora a reforma do reino de Israel, quem fará é o Messias. Cadê esse Messias? Pode ser agora que ele venha. Então existia essa expectativa também para Nicodemos e os fariseus.
Outro ponto é que, para a mente judaica, meus irmãos, somente descendentes de Abraão poderiam participar da herança do reino de Deus. Pensa bem, Nicodemos, circuncidado ao 8º dia, assim como os outros judeus, estavam esperando o Messias para receber da herança do reino dado a Abraão, que era pai deles. Só que Jesus, quando fala, você precisa nascer de novo, Nicodemos, ele deixa claro que ser parte do reino não tinha nada a ver com aquilo que os fariseus ou que Nicodemos achavam, que inseria eles na realidade do reino de Deus. E Jesus começa falando para vocês verem o reino de Deus. Para você ver o reino de Deus, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Para você ver. Uma condição que Jesus coloca nesse versículo é ver o reino. Para você ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. A palavra horarro, que é a palavra grega para ver, tem um sinônimo de ver, como está escrito no nosso texto português. Mas também ela tem um outro sinônimo de experimentar, ou também familiarizar-se com a experiência. E o que Jesus está dizendo aqui é que a experiência do reino de Deus para pessoas não vem dos seus distintivos teológicos, não vem da família que você nasceu, vem da ideia de que você nasceu de novo. Sim, então você pode ver o reino de Deus. Você pode experimentar o reino de Deus. Você pode estar tendo experiência do reino de Deus. E essa experiência fala da experiência do senhorio e do reinado de Cristo, provendo para nós as benéfices do reino de Deus. Experimentarmos do reino de Deus agora. E isso só é possível se nós nascermos de novo. Nicodemos, quando ouve esse papo de nascer de novo, e para ver o reino de Deus, não é nem para estar lá com seu passaporte, seus documentos, para ver o reino de Deus, para experimentar dessa realidade do reino, eu preciso nascer de novo. Nicodemos fica louco. Vai dizer no versículo 4, como um homem velho pode nascer? Hoje de manhã eu estava falando aqui no curso de novos membros do Henrico. Ele chega todo feliz para mim, pastor, o que você vai pregar hoje? Eu falei, sobre novo nascimento. Você já nasceu de novo? Ele, você está maluco, pastor? Como que eu vou virar bebê de novo? É basicamente isso que Nicodemos está falando. Como um velho pode voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? Nicodemos, ele fica chocado com essa afirmação e questiona o que nós questionamos. Isaac não vai nascer de novo e cair no meu colo, meus irmãos. Nasceu. Não existe, pela lógica humana, a possibilidade de um segundo nascimento. Porque ele estava vendo que o nascimento da linhagem de Abraão não era suficiente para ele entrar no reino de Deus. Espera aí, Jesus, você está falando que a forma como eu fui conduzido na história de Deus, sendo da família que Deus quis, não é suficiente para eu entrar no reino de Cristo? É. Era isso que Jesus estava dizendo. Em um mundo onde os judeus buscavam preeminência, e aqui, essa preeminência não vem de uma ideia sionista, mas vem de um povo que era sofrido por exílio, escravidão, dissolação da sua terra. Eles estavam totalmente perdidos, voltaram para a sua terra totalmente sem templo, sem cidade, sem nada. O que eles precisavam? Que Deus exaltasse eles, como Deus prometia ao salmista, aos profetas, que o monte Sião seria o mais elevado. Eles estavam esperando um protagonismo na história do mundo, em que os judeus seriam maiores do que todas as outras raças e etnias e nações. Cristo, quando ele chega nesse contexto, ele fala, não, fica tranquilo, vocês não vão ter preeminência. Só tem preeminência aquele que provê o novo nascimento. No caso, Jesus. Todos são povo de Deus mediante uma nova vida. A nova vida que Cristo pode dar. E era isso que Jesus estava propondo. Se Jesus falasse assim, para entrar no reino de Deus, os gentios precisam nascer de novo, Nicodemos estava feliz. Por quê? Os gentios não eram descendentes de Abraão. Mas como Jesus estava dizendo isso a um judeu, descendente de Abraão,
aquilo estava abalando Nicodemos. Isso que o Evangelho faz conosco. Ele abala a nossa concepção de reino de Deus, de ser salvo, de ser parte do povo de Deus. Jesus está dizendo, não, Nicodemos, não importa quem você é, ou quem foi seu pai, ou quem foi o que for. O que importa é, você nasceu de novo, porque isso faz com que você experimente do reino de Deus. E não somente isso, o que Jesus provê de novo nascimento agora não está limitado à família abraâmica, está limitado àquele que recebeu do Espírito. E aí, meu irmão, bom, temos aqui vários irmãos que receberam do Espírito. E nós fazemos parte, então, do reino de Deus. Isso aqui é um problema para um judeu. Porque parece que anula as promessas. Não anula. Só mostra que Deus faz o seu povo conforme Ele deseja. E Ele cumpre as suas promessas a Abraão, conforme a sua vontade, derramando do seu Espírito sobre quem Ele quiser. E fazendo dessa pessoa povo de Deus, não um sinal na carne e nem um pai. Meus irmãos, nesse contexto isso era chocante. E Nicodemos está chocado por causa disso. Não é possível. Eu fiz, está tudo certo para eu entrar. Meu passaporte parece estar carimbado. Não está não. Não nasceu de novo, não entra no reino dos céus. Jesus, Ele prova para nós, nesse contexto, nessa passagem, a real necessidade de nós nascermos de novo, meus irmãos. E aqui é muito importante, quando Jesus fala sobre nascer de novo, algumas traduções também trazem como nascer do alto. É a mesma coisa. Fica tranquilo, aqui não tem significado diferente. E aqui Jesus não está propondo uma questão, família, não me ligue, por favor. Não está propondo aqui uma reforma de estatuto ou uma reforma de concepção do que era povo de Deus. Jesus está provocando aqui em Nicodemos uma conversão radical, meus irmãos. Jesus está falando, Nicodemos, não adianta você passar pano. Você não precisa dessa natureza para entrar no reino de Deus. A natureza que você precisa é a minha natureza que eu vou te dar. Jesus está falando do processo de regeneração, de uma nova natureza, de uma nova vida tomando conta de Nicodemos e tomando conta de nós, meus irmãos. Da mesma maneira que existe o nascimento humano que passa pelo parto, que passa pelas dores do parto, para que nós fôssemos família de alguém, filho da minha mãe, ou os meus filhos fossem meus filhos. Cristo passou pela cruz, pelo sofrimento da cruz, para que eu e você pudéssemos ser filhos de Deus e nascêssemos de novo. Cristo passou pelo sofrimento hostil do Calvário, pela vergonha da cruz, para que nós, eu e você, nascêssemos de novo. Nascer de novo e nascer do alto são as mesmas coisas. E apontam para a mesma realidade, gente. Qual é a realidade? Ser crente? Não. Ser parte do reino de Deus. Ser evangélico no Brasil, que agora está em ascensão, o movimento evangélico? Não. É ser parte do reino de Deus. Tem muito evangélico que não faz parte do reino de Deus. Tem muita gente que está aqui agora que talvez ainda não faz parte do reino de Deus. E é por isso que a pergunta vem, eu e você nascemos de novo? Nascer de novo, meus irmãos, não é uma questão étnica da terra, mas de quem realmente nasceu da terra de cima, da terra do alto, da Nova Jerusalém. No versículo 3, Jesus usa a palavra experimentar ou ver, como nós vimos. Mas no versículo 5, Jesus fala sobre entrar no reino de Deus. Ou seja, tem uma que você vê e experimenta, tem outra que você permanece. E Jesus fala, não entra no reino de Deus quem não nasceu da água e do Espírito. Meus irmãos, Jesus usa essa palavra, que significa não somente entrar no reino de Deus, tipo como se fosse uma travessia de fronteira, mas também de vir à existência, de realmente entrar na vida.
E olha que muito interessante, isso quer dizer que o Evangelho nos propõe que a nossa vida começa não quando nós nascemos, lá no nosso parto natural, cesárea, seja lá como for, é quando nós nascemos de novo. A nossa vida de verdade começou quando nós fomos invadidos pela luz de Cristo. O que Jesus propõe é que uma pessoa entra no reino de Deus quando nasce do Espírito, mas também a verdadeira existência dela começa nesse lugar, quando o Espírito opera nela esse nascimento novo. Isso aqui, meus irmãos, nos lembra aquilo que Paulo vai dizer para nós em Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida quando vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. A nossa vida começou, não quando você termina a sua faculdade, não depois dos 30, não, a sua vida começou quando Deus, em sua soberana vontade, naquilo que Ele queria fazer, no dia em que Ele queria, não quando você quis, Ele invadiu você com a vida dele. Por meio do Espírito Santo te convencendo de toda a pecaminosidade, fazendo com que você se arrependesse dos seus pecados, entregasse e se comprometesse a viver uma vida para a glória de Deus. Isso é o novo nascimento, e isso é a realidade da nossa existência, meus irmãos. Mesmo que talvez você procure praticar os costumes do alto, mesmo que talvez você possa seguir códigos morais da vida cristã brasileira, mesmo que você possa falar o linguajar do alto, mesmo que talvez você tenha o evangeliquez na ponta da sua língua, mesmo que talvez você ore todos os dias, mesmo que você faça devocional, e gente, devocional hoje é uma coisa que ficou banalizada por causa de... Deixa eu ficar quieto. Mesmo que você faça tudo que a estética do Instagram peça para você dizer que você é uma pessoa boa, talvez você tenha filhos que nasceram do alto, talvez seus filhos são crentes, talvez o seu marido ou a sua esposa é crente, talvez você vem de uma família crente. Meus irmãos, se você não nasceu do alto, você não é do reino de Deus. E isso precisa chocar o nosso coração essa manhã. Porque muitos de nós nos enganamos, porque vamos à igreja, porque temos uma prática de uma falsa espiritualidade, porque o mundo ocidental colocou como o dia bonito, o dia de ir à igreja, a missa. Nós temos apego a instituições religiosas. Nós estamos até mesmo no hall de membros delas. Você pode estar no hall de membros de uma igreja, mas não estar no hall de membros do reino do céu, meu irmão. Porque talvez você não nasceu de novo. Nós precisamos nascer do alto, porque a carne não é compatível com a realidade do reino de Deus. E é por isso que Jesus vai dizer, no versículo 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nossa natureza é caída, meus irmãos. Nós somos pecadores. Nós somos nascidos em pecado, como o salmista vai dizer. Nós temos um coração perverso. Deus, Ele é santo. E a sua natureza exige de nós santidade. Jesus, a sua obra na cruz, exige de nós santidade e novo nascimento. E é por isso que Ele morreu, para prover isso para nós. Todo aquele que espera a vida eterna, só espera, meus irmãos, por causa do novo nascimento. Eu e você, nós só temos esperança no dia do Senhor, que a gente tanto canta, Maranata e tudo mais. Não porque é legal, é porque Deus, na sua infinita bondade, nos deu o seu Espírito. E esse Espírito proveu a nós uma nova natureza. E essa nova natureza só encontra desejo, deleite, satisfação em Deus. E não nas coisas desse mundo. E não nas coisas que nós queremos. Por isso que nós precisamos estar no reino de Deus, porque o Espírito proveu isso para nós. O que Deus está propondo aqui, nesse diálogo com Nicodemos, é uma coisa muito importante, meus irmãos.
Porque Nicodemos estava agarrado às suas práticas espirituais, estéticas e necessárias para ele ser parte de um movimento e estar no sinédrio. O que Jesus está dizendo, oh, Nicodemos, isso aí não vale de nada. O que vale é você nascer de novo. Mesmo que você ouça isso, mesmo que você venha a todos os cultos, mesmo que você talvez pratique todo tipo de sacrifício, Nicodemos, você só pode ter a vida eterna se você nascer de novo. Porque é por meio desse nascer de novo que você acessa a vida eterna e o reino eterno de Deus, para a qual você e eu fomos destinados quando nós recebemos o Espírito Santo. Nós podemos ter qualquer distintivo teológico bacana, meus irmãos. Nós podemos ser reformados, nós podemos ser pentecostais, nós podemos ser tradicionais, nós podemos ler a Bíblia todo dia, nós podemos ser membros de uma igreja local. Nada disso importa se nós não nascermos de novo. Nada do que nós somos ou fazemos esteticamente para fora, para dizer que nós somos confiáveis, nos torna confiáveis para entrar no reino de Deus, se não for o enchimento e o nascer de novo do Espírito. Charles Spurgeon, quando fala sobre esse texto, ele vai dizer uma coisa muito importante. Um homem pode abandonar muitos vícios. Ele pode abandonar muitas concupiscências às quais se entregava e vencer os maus hábitos. Mas nenhum homem no mundo pode fazer nascer de Deus. Por mais que se esforce, jamais conseguiria realizar o que está além do seu poder. E note bem, se pudesse fazer-se nascer de novo, ainda assim não entraria no céu, porque há outro ponto na condição que ele teria violado. A menos que o homem nasça do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Nós somos cheios de tentativas, meus irmãos, de prover auto-expiação, auto-perdão. Nós somos cheios de meios de querer prover para nós mesmos uma espiritualidade que afague o nosso coração e diga assim, eu estou bem com Deus. A realidade é que o poder do Espírito age mostrando para nós que nós não estamos bem com Deus e o que faz a gente estar bem com Deus é Ele. E nós necessitamos dele. E Ele fala, eu vou fazer você ficar bem. Fica tranquilo, eu sou o seu consolador. Mas a sua autoespiritualidade, sua altivez de achar que você está bem com Deus, não te coloca no reino dos céus. O homem não pode prover novo nascimento, meus irmãos. Naturalmente, logicamente não. E para a sua espiritualidade, muito menos, porque o homem tem a sua natureza pecaminosa. Mas se existisse, o que torna eu e você participantes, experimentarmos do reino do céu, entrarmos no reino do céu, não é o que nós produzimos, é o que o Espírito produz em nós, a vida de Cristo. Isso só o Espírito pode fazer. Quais sinais nós podemos ver de alguém que nasceu de novo? Jesus diz que aquele que não nascer da água e do Espírito. Alguns vão dizer que essa água é o batismo. Particularmente, eu também, ok, não tem problema. Mas o que Jesus está tocando aqui é na esperança que Nicodemos tinha, de Ezequiel, capítulo 36, em que Deus, Ele promete que derramaria do seu Espírito, e eles receberiam um novo coração, não de pedra, mas um coração de carne, e eles obedeceriam a Deus, eles andariam nos estatutos de Deus. Ali naquele texto, em Ezequiel, capítulo 36, Deus promete, eu jogarei água, e eles serão purificados dos seus pecados. Meus irmãos, o que Deus está falando aqui para nós é que para entrar no reino de Deus, nós precisamos de uma coisa: purificação. Nós precisamos ser purificados com a água da purificação que Deus prometeu em Ezequiel. A remoção total dos nossos pecados, que fala sobre uma purificação que não é os 10 passos que você tem, que você segue para não fazer algum tipo de pecado, que vai garantir a sua entrada no reino do céu. Não. O que garante a sua entrada no reino do céu é o lavar do Espírito Santo dentro de você, meu irmão. É Ele ter dado um novo coração, que não seria mais um coração duro, contra as vontades e as verdades de Deus. Porque realmente o nosso coração, ele milita contra o conhecimento de Deus. Nosso coração não aceita de bom grado, meus irmãos, um Deus que fala, eu sou todo poderoso.
Você já parou para pensar que, humanamente falando, ter alguém que é mais poderoso do que você sobre você é algo perigoso? É algo que nos coloca numa condição de defensiva, tipo assim, se ele é mais poderoso do que eu, vamos ver se ele é mais rápido do que eu para tentar fugir do castigo dele. É aquela coisa de briga, tipo, bom, o cara é maior do que eu, o que eu vou fazer? Não, não, não. O Espírito Santo é aquele que faz com que nós olhemos para Deus, que é todo poderoso, de forma amigável. E faz com que nós nos sintamos seguros com Ele, na presença dEle e nele. Meus irmãos, nós precisamos disso. Porque se nós não temos novo nascimento, nosso coração é duro para simplesmente ter um diálogo com esse Deus que é santo, poderoso, que não admite o pecado em sua santa presença. Nós sempre vamos ter o coração de Adão, quando nós não entendermos que nós precisamos nascer de novo. Porque o coração de Adão é aquele que foge para os arbustos para encobrir sua pecaminosidade. Porque sabe que Deus é maior do que ele mesmo. E é por isso que quando nós nascemos de novo, nós já não andamos mais segundo a natureza pecaminosa. Nós andamos segundo a natureza do segundo Adão. Que anda livremente diante da presença de Deus, que tem um acesso ao coração do Pai. Que anda em liberdade, porque o Espírito está nele. Nada desse mundo o prende. Não são os vícios, não é a moralidade desse mundo, não é nada desse mundo prende alguém que nasceu de novo. Essa promessa, meus irmãos, de purificação que Ezequiel fala, que Jesus está tocando aqui, de nascer da água do Espírito, fala de uma coisa também muito importante para nós, que é a remoção dos falsos ídolos do nosso coração. Nós não somos católicos, nós não temos imagem nesse templo, muito católico já não tem imagem nos seus templos, mas existe um templo dentro de nós que carrega mais imagens do que qualquer templo da Índia. E ele se chama coração. E quando o Espírito vem, o Espírito remove esses ídolos do nosso coração. O dinheiro já não é tão importante para nós. A nossa reputação não é mais importante. A nossa vida só é importante se for vivida a partir do novo nascimento para a glória de Deus. Porque do contrário, nós não nascemos de novo. A promessa de nascermos de novo fala dessa purificação, de toda a imundícia do nosso coração, meus irmãos. E como nós precisamos disso? Porque para nós andarmos na lei do Senhor, obedecê-lo, amá-lo, nós precisamos nascer de novo. Isso nos mostra, meus irmãos, que o novo nascimento ele é perceptível, não na estética da espiritualidade de muitos blogueiros, e sim num coração que está rendido ao Senhor. Um coração que está totalmente dependente da voz e da vontade de Deus. Um coração que está submisso a esse Deus que faz o que quer, quando quer, se quer, como Ele quer. E é por isso que nós terminamos o versículo 8, com Jesus dizendo, Nicodemos, o vento sopra onde quer. A gente ouve o seu som, mas a gente não sabe de onde vem, nem para onde ele vai, Nicodemos. Nicodemos, é assim que vive todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito, meus irmãos, não é domesticável. Nós estamos vivendo uma era em que os cultos têm a presença de Deus se estiver escuro, tiver uma parede preta, tiver um som legal, um guitarrista de chapéu, né? Fumaça. Para os reformados, se tiver louvor do Projeto Sola, porque não escapa, tá? Não escapa, não bato só em um, tá? Importante. Se tiver um programa, um princípio regulador de culto, a nossa espiritualidade está focada nas coisas que nós criamos para dizer que inventamos um culto a Deus. Só que o que Jesus está dizendo é, vocês não domesticam a minha presença. Vocês não conseguem controlar aquilo que eu sou. Porque primeiro eu sou Deus. E eu faço o que eu quiser, como eu quiser. Sabe, hoje nós cantamos uma música antigona. Vós, criaturas de Deus Pai.
Muitos de nós teríamos e temos dificuldade de sentir a presença de Deus com essa música, porque é uma música antiga, nem todo mundo conhece esse cântico. Uma letra difícil. Mas conseguimos ouvir, sei lá, porque é artista gospel, para não tomar nenhum tipo de problema, né? E falar, não, Deus se moveu porque essa é a música. Mas se você olhar a história e a experiência de vós, criaturas de Deus Pai, é uma música de São Francisco de Assis. Se não me engano, é isso mesmo. São Francisco de Assis é o carinha que gostava da natureza. E você vê pela letra. A experiência que ele teve com a presença de Deus em meio a todo o cosmos é a mesma experiência que nós temos quando cantamos Só Quero Ver Você. Porque é o mesmo Espírito que nos visita no Só Quero Ver Você, é o mesmo Espírito que visitava ele cantando: passarinhos, cantem para Deus, águas, cantem para Deus. Porque ele estava tendo uma experiência muito além do que a sua própria realidade estética. Ele estava tendo uma experiência com Deus vivo, que sopra em quem ele quiser e leva ele aonde ele quiser. Por isso, meus irmãos, que para ter o mover de Deus, o avivamento, nós não precisamos de nada estético. Nós não precisamos de nada preparável para que ele se mova. Nós só precisamos ter a certeza de que ele quer se mover em nós. De que ele quer provar em nós o novo nascimento. De que ele quer nos encher com o seu Espírito. De que ele quer conduzir o seu povo aonde ele quiser. Os sistemas que nós criamos para manifestação de Deus, ou para experimentarmos o reino de Deus, a teologia, seja reformada ou deformada, que nós criamos para experimentarmos e vermos o reino de Deus, não é forte o suficiente como o vento do Espírito, que sopra aonde quer, que leva o seu povo aonde quer. Isso quer dizer que quando o Espírito vem, meus irmãos, e nos convence, qualquer tipo de sistema que nós criamos para perceber Deus é frágil demais com o simples soprar do Espírito. Nicodemos, ele podia empilhar folhas e pergaminhos a respeito do conhecimento de Deus. Ele podia ter tudo organizado, o que é para sacrifício, o que é para sacrifício de expiação, pacificação, o que pode comer, o que não pode comer, qual é a dieta. O que Jesus está dizendo é isso. Nicodemos, basta o sopro do Espírito para bagunçar tudo aquilo que você tem de sistema e mostrar que a sua piedade é fraca e falsa. O sopro do Espírito. Não estamos falando de trovões, raios e relâmpagos e terremotos. O sopro do Espírito expõe e tira de nós qualquer falsa espiritualidade. E nessa manhã o que nós precisamos é desse sopro. Amém. Esse mesmo vento, meus irmãos, esse mesmo Espírito que nos guia em toda a verdade, que nos faz conhecer Jesus, esse mesmo vento que promove em nós o nascer de novo e faz de nós provarmos o reino dos céus. É esse mesmo Espírito. Você não pode ver o Espírito, você não pode conduzir o Espírito, mas você experimenta os efeitos desse vento te guiando, te conduzindo para o reino dos céus. Não é sobre o quanto Nicodemos sabia sobre Deus, ou o quanto ele estava querendo conhecer Jesus. Não é sobre o quanto Nicodemos entendia o que era o reino de Deus, a expectativa dele. A questão aqui, meus irmãos, dessa conversa era: Nicodemos nasceu de novo? Porque se nasceu de novo, você é do reino. Irmãos, nascemos de novo. Não é quanto tempo de igreja. Não, esquece isso. Esquece. Não é da linhagem sacerdotal de quantos pais, avós e bisavós você teve de pastor. Nasceu de novo. Porque isso te insere na realidade do reino. Eu quero concluir com 3 coisas muito importantes. Nós podemos estar como Nicodemos, meus irmãos.
cheios de afeição pelos atos de Jesus, porque ele estava. Simpatizados pela moralidade que a religião evangélica pode nos propor e pelo sentimento que ela gera em nós, de que nós somos boas pessoas porque somos evangélicos. Mas o que realmente importa ou define a nossa bondade não é nada disso. Nascemos de novo. Nascemos de novo. Isso sim faz com que nós realmente sejamos parte do reino eterno do Senhor. A segunda coisa que nós aprendemos com essa mensagem é que experimentar do reino, provar da realidade do reino de Deus, como Hebreus fala, de provar das benéfices, é algo que Cristo proveu para nós ao consumar a sua obra na cruz. E Ele faz isso e nos envia o seu Espírito. Ele envia o seu Espírito como selo de adoção e também garantia de que nós somos suas propriedades. Meus irmãos, para nós sermos governados por Cristo, provar da sua justificação, do perdão dos pecados, para nós sermos ouvidos por Deus, para nós estarmos provando da sua santa presença, de sermos amados por Deus, nós precisamos nascer de novo. Em uma geração que preza por informação, por contestar todo tipo de informação, agora fica mais difícil ainda com os vídeos da IA, tudo que é verdade. Essa semana eu achei maravilhoso um vídeo de uma pessoa correspondente da guerra. Já estamos enviando um caminhão de Peugeot para a guerra de Israel. Eu falei, cara, isso aqui foi bacana demais. Eu já tive um Peugeot, eu posso falar. Fiz essa atrocidade na minha vida. Em um mundo em que nós contestamos tudo e todos, em que nós precisamos saber se é verdade ou mentira, nós precisamos ter uma coisa, meus irmãos, a mente de Cristo. E não Cristo na nossa mente. É diferente. Cristo na mente é diferente de ter a mente de Cristo. Porque quem provê a mente de Cristo para nós não são os seminários. Quem provê a mente de Cristo para nós não são quanto tempo você está ensinando e aprendendo as Escrituras. Quem provê a mente de Cristo em nós é o Espírito. O dilema de Nicodemos era esse. Ele sabia muito sobre o Messias, ele sabia muito sobre a lei do Senhor, mas ele não sabia o que realmente importava, que era nascer de novo. Nós precisamos da mente de Cristo e não Cristo na mente. E isso, quem faz em nós e pode prover para nós, é só o Espírito Santo. A última coisa que nós aprendemos é que nós, para pertencermos ao reino, pertencer ao reino de Deus não é uma questão de você é filho de quem. Que aqui nós podemos dizer isso. Né? Você é filho de quem? Você é filho de Deus. Porque se você é filho de Deus, você prova do reino. Porque se você não é filho de Deus, você não está no reino. E você não nasceu de novo. Feche seus olhos. Talvez você entrou aqui com condições muito favoráveis para dizer que você é alguém que é filho de Deus. E eu não estou questionando essa filiação. É tão bom ter a certeza e poder caminhar com essa certeza de que nós somos filhos de Deus. Isso é tão libertador. Mas eu quero provocar você a realmente checar. Existe fragmento de nascer de novo em você? Existem sinais evidentes de que você carrega espírito que provoca o novo nascimento? Ou você só é mais um convertido a uma instituição? Porque se o seu caso é o segundo, meu irmão, existe graça de Deus para você aqui nessa manhã. Existe água do Espírito para te batizar. Existe amor de Deus sendo derramado sobre nós.
Basta você se arrepender e se entregar totalmente ao vento do Espírito, que te conduz aonde quer. Que você talvez é sempre pego pelo elemento de surpresa. Eu sei que muitas pessoas odeiam mistérios, suspenses e surpresas. Mas você pertence a um Deus que é mistério. A um Deus que quebra as nossas expectativas. A um Deus que supera elas também quando Ele quer. Mas nós só podemos provar disso, meus irmãos, quando nós nascemos de novo. Se você talvez olha para dentro de si e fala, Deus, eu sou evangélico, mas eu não nasci de novo. Clame pela misericórdia de Deus agora. A Bíblia diz para nós que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Talvez você já foi batizado, não tem problema. Nunca é tarde para nós sermos cheios do Espírito Santo. Nunca é tarde para Ele provocar em nós o novo nascimento, meus irmãos. Porque a nossa vida só começa depois disso. O Senhor está nos chamando a abrir mão das nossas coisas, do nosso currículo eclesiástico nessa manhã. Na nossa espiritualidade esteticamente, para nós vivermos a vida do Espírito. Sermos guiados pelo Espírito. Sermos cheios dessa realidade do ser de Deus. De realmente provarmos da nova natureza do Espírito. Se isso faz sentido para você, meu irmão, ajoelhe no seu lugar e peça isso ao Senhor. Senhor, batiza o meu coração com o novo nascimento. Provoca isso em nós. Nós precisamos nascer de novo para entrar no reino dos céus. Provoca o nosso coração a depender do Senhor, Deus.